Olá, tudo bem, meus queridos? Estamos aqui hoje em mais um podcast. Dessa vez estamos com um amigo, um parceiro, o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Meu amigo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast muito legal. Vai tirar dúvida de muita gente, vai trazer um conteúdo muito bom, necessário, né? E é um prazer estar aqui participando desse podcast com você. Muito bem, muito bem. Gente, apresentando o Lucas, ele é um músico, ele vai bater um papo com a gente sobre a importância de uma orquestra no seu casamento, uma banda, vai ter músico, coloca só um DJ tocando ali um playback. O que é melhor? O que fazer? Você sabe o que fazer? Não sabe? Está em dúvida? Vamos para o nosso papo. Começando, Lucas, quem é você? Então, quem que é o Lucas? Eu sou um músico profissional, Certo. né? Eu trabalho com música desde os 12 anos. Tô com 24 anos agora. Que legal. Tenho uma empresa no ramo de cerimônia de casamento, cerimônia de casamento debutante também. Alguns eventos corporativos nós fazemos, né? Então, assim, eu tenho a minha carreira pessoal e eu tenho, paralelo a isso, a empresa, né? Que Então, legal. que eu cuido da parte administrativa, a seleção dos músicos, enfim. Entendi. Lucas, deixa eu te perguntar assim, você me falou que você começou a estudar música então muito cedo, né? Sim. Com seus 12 anos. E como que foi esse start? Falar assim, putz, vou levar a música. Acho que normalmente quem começa com música começa como um hobby ou começa alguma coisa, pô, é gostoso, tal. Sim. E como você começou a transformar isso numa profissão, né? Sim. Que hoje é sua profissão, transformar isso num negócio. Falei, não, agora eu vou tocar, vou cobrar por isso, vou me especializar Sim. nisso. Então, na verdade, com 12 eu não comecei a estudar, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer casamento com 12 anos. Né? Eu comecei a tocar mesmo de 7 para 8. É uma igreja que eu participava, né, na época, e o pastor, ele iniciou um projeto de orquestra naquela época, lá naquela determinada igreja, e sobrou um violino, sobrou. E todos os violinos que ele comprou foram violinos para adulto, e eu tinha de 7 para 8 anos, né? E todo final de culto, aquele pastor falava, gente, tem um violino sobrando aqui, um violino sobrou, não tem ninguém, não tem nenhum voluntário. E eu acho que a aula de música era a partir dos 10, 11 anos. E aí o maestro, na época, conversou com meu pai, falou, ó, como sobrou um violino, melhor do que ficar parado, coloca ele aí pra fazer aula. Né? Então eu comecei fazendo as aulas na igreja. Não era um profissional de violino que me dava aula, um professor de violino, ele era professor de trompa, mas ele tinha uma noção. Né? Um cara maestro do exército, então tem aquele contato com vários instrumentos, né? E então ele foi me direcionando. Quando eu fiz 12 anos, de 12 para 13, eu ganhei a bolsa na ULM, na EMESP, né? Que é a Universidade Livre de Música. E lá foi onde eu estudei 7 anos, né? Então comecei com 7 na igreja e com 12 eu entrei na ULM. Mas respondendo a sua pergunta em relação a como que eu transformei isso em profissão, até antes de abrir a empresa, porque a empresa eu abri com 18 e eu trabalho desde os 12, na verdade eu nunca pensei a música como profissão, foi acontecendo naturalmente. Né? Então assim, com 15 anos eu já estava na televisão, né, gravando programa na televisão, tocando, sempre como música. Eu nunca trabalhei como outra coisa a não ser músico e empreendedor, nunca fiz nada a não ser isso. E ali, mais ou menos quando eu tinha uns 14, eu vi que eu nasci pra fazer isso mesmo. 15, aí sim, eu falei, bom, já que as coisas estão acontecendo naturalmente, eu vou seguir. Né? Então, eu comecei com 12 fazendo os casamentos, né? Depois comecei fazendo os casamentos na televisão. Por eu ser do gospel, comecei a tocar com o artista gospel. E foi diferente, porque o violino é um instrumento de orquestra, um instrumento clássico, tocando popular. E aí eu vi um campo, eu falei, não, eu tenho que... Se eu for pro lado popular, não tem tanta concorrência, é a música que eu gosto, particularmente. Então eu cresci escutando, por exemplo, o coral black gospel americano, essa é a minha referência. E então eu vi ali um nicho, vi uma oportunidade e fui. E aí eu comecei a gravar artista de pagode, sertanejo, gospel, funk, já gravei vários artistas também, do pop, mas principalmente do gospel, né? E fui tocando com esses artistas, gravando, fazendo show. Aí entrei no programa da Eliana e estudando lá no conservatório. Depois eu fiz uma outra faculdade de licenciatura em música, eu sou professor também, mas não dou aulas por conta da agenda, correria. Sim. Mas um dia posso dar. Dei aulas quando eu era
adolescente, mas depois a agenda, graças a Deus, ficou cheia, não tenho mais tempo, né, para dar aula. Então foi dessa forma, né? Eu comecei sem a intenção de ser uma profissão, mas as coisas aconteceram naturalmente. Já estava num conservatório que preparava profissionais, então uniu tudo, a engrenagem funcionou e aí eu segui. Né? E com 18 eu abri a empresa para cerimônia de casamento. Isso é muito legal. E eu acho que isso é uma característica legal dos músicos, né? Que muitos deles, a profissão vem primeiro o hobby, depois se torna a profissão, né? Isso. E acaba sendo diferente de muitas outras áreas. Às vezes você cai Sim. numa profissão por N motivos, e aí você fala, tá, agora eu preciso procurar um hobby. Isso. Entendeu? E o músico acaba tendo uma questão diferente. Sim. Por causa que eu acho que o músico que ele pensar, não, eu vou ser músico, pensando, sei lá, numa profissão, num dinheiro, ele não vai conseguir. Porque músico tem dedicação, Isso. tem um amor pela identidade. música. Exatamente. Sim. Então eu acho que tem essa particularidade, né? Essa diferença. Mas, Lucas, pensando agora na sua empresa, pensando nos casamentos, nos eventos sociais e tal, quais serviços você presta? O que você entrega para quem vai te procurar? Então, o nosso foco hoje, Wilson, é as cerimônias de casamento e debutante. Esse é o nosso foco principal. Né? Então, assim, tem várias empresas que oferecem vários, por exemplo, balada, banda de cerimônia, só que não faz nada direito. Entendi. Então, tem um leque muito grande de opções para o cliente, mas todas as opções são de baixa qualidade. Então, o nosso foco mesmo é a cerimônia de casamento e debutante. Esse sempre foi o nosso foco, né? Desde quando eu abri a empresa. Né? Então, é direcionado para isso. Claro, a gente faz recepção, o pós, temos opção também dos instrumentos da cerimônia, então sax, violino no jantar, passando nas mesas, o walking, é legal, mas o nosso foco sempre foi cerimônia de casamento e debutante. Tem corporativo? Tem. Teve até uma rede de escola que nós fechamos parceria há pouco tempo, nós fizemos lá no teatro, com musical, então nós fazemos também, mas o foco é casamento e debutante. Que legal, que legal. Nosso foco principal. Lucas, agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu sendo um noivo, digamos que eu vou casar, sendo noivo, tenho a minha noiva, não entendo nada de música. Sim. E aí chega uma publicidade sua, alguém me fala, ou como que eu vou escolher? Como que eu vou... Não entendo nada. Sei lá, esse é um violino de qualidade? Eu não sei se é um violino de qualidade. Sim. Eu não sei se os seus instrumentos são de qualidade, eu não sei se você tem uma capacidade técnica, eu não sei se os seus cabos estão bons, né? Que tem cabos ligando a caixa de som. Se é uma caixa de som ou é uma caixa de abelha. Que dica você dá para essa pessoa? Olha, tem várias dicas de todas essas coisas que você falou. Vamos lá, começando da parte musical. Por exemplo, você que é noiva, você que é noivo. Como você consegue identificar uma empresa boa, uma orquestra boa, uma banda boa para sua cerimônia? Primeiro, você vai ver os conteúdos dessa empresa. Então você vai assistir, vai pedir os conteúdos diferentes, por exemplo. Eu quero ouvir... Quando você solicita um orçamento, é necessário que você, por exemplo, vou casar em buffet, vou casar em sítio. Pede conteúdos de todos os lugares. Igreja, sítio, praia, buffet. Porque ali você vai conseguir ter um parâmetro do que é bom e ruim. Quando você vê que a qualidade de um lugar para o outro muda muito em relação à comunicação, porque a música ela é comunicação. Vamos supor, eu estou ouvindo, vou dar um exemplo, estou ouvindo a música X do cantor Y por essa orquestra. Primeiro, eu tenho que entender qual música eles estão tocando. Vamos supor que é uma formação sem cantor. Violino, piano e sax. A primeira coisa que a música tem que fazer é comunicar. Tem empresa que não tem essa parte da direção musical, né? Eu sou produtor musical, então assim, primeiro que eu seleciono os músicos, os arranjos, tudo passa pelas minhas mãos, né? Então você vai casar, o que você vai analisar? Você vai pedir vídeos de vários locais diferentes, repara se o time é o mesmo, se a equipe é a mesma. Se você vê que a empresa muda muito de músicos, já desconfia. Porque uma empresa, por exemplo, que é referência no mercado, ela não vai ficar trocando a equipe toda hora. Então, dá uma olhada nos conteúdos, verifica se tem troca de equipe, já é um sinal.
Outra coisa, pega, por exemplo, você vai ouvir o repertório. A música você conhece, vai lá, escuta o cantor no YouTube, escuta a música original e volta pro vídeo da orquestra. Vê se você vai conseguir entender qual é a música. Porque a parte principal da música na cerimônia de casamento é comunicar, é passar emoção. Como a gente passa emoção? Comunicando. Primeira coisa que os convidados, os noivos, os padrinhos precisam identificar é qual música é. Uhum. Então você pega uma orquestra que às vezes muda tanto o arranjo que você não sabe nem qual é a música. Entendi. Demora para você identificar. Então, pega uma orquestra, pega as referências e verifica se as músicas que eles estão tocando é bem próxima do original, se você já consegue reconhecer rápido. Esse ponto. Outra coisa que é muito legal, que nós até conversamos antes de começar o podcast, que eu estava falando para você, que é você verificar se o conteúdo que eles estão te mandando é realmente ao vivo. Uhum. Porque, ó, você que é noiva, eu vou te explicar. Isso acontece muito nas empresas de orquestra e banda para casamento. Eles podem até fazer uma gravação ali ao vivo, mas eles estão fazendo uma captação. O que é uma captação por pista? Eu capto o áudio de cada instrumento, depois eu vou pro estúdio, vejo qual áudio ficou, por exemplo, o violino ficou legal, o sax ficou legal, o cantor ficou legal. O que não ficou legal, eu chamo o músico pro estúdio e refaço. Entendi. Então, uma dica pra você que é noiva, assiste o vídeo, escuta o áudio, vê se os movimentos dos músicos condiz com o áudio que você tá ouvindo. Porque se o áudio tá indo pra um lado e o músico tá fazendo outra coisa, tá dublando. Entendi. Então foi pro estúdio, refez. E outra coisa também são as empresas que fazem... Eu já fiz isso como empresa, porque eu queria apresentar um áudio melhor, em busca da perfeição. Porém, a gente tem que mostrar o ao vivo. Nada é melhor do que o ao vivo. Até mesmo em relação à vibe, a emoção que o ao vivo traz. Então, por exemplo, se você pedir um conteúdo e essa empresa mandou esse conteúdo para você, que você percebeu que tá dublando, ou que eles estão dentro do estúdio, pede 100% ao vivo. Entendi. Então, vai essa dica muito importante, você verificar se realmente o que você está escutando foi o que aconteceu no ao vivo. Então, se você entrar no Instagram da Finish, todos os nossos conteúdos são ao vivo 100%. Ao vivo, você pode pegar o vídeo, confirmar se o áudio está sincado com a mão dos instrumentistas, o movimento deles, você vai ver que é 100% ao vivo. Então, assim, quando você entrega um conteúdo 100% ao vivo, isso já dá uma confiança pro cliente, porque ele vai ter a certeza que vai ser aquilo que ele tá ouvindo na cerimônia dele. Ou na festa de debutante da filha dele, da filha dela. Outra coisa que é muito importante também, você verificar em relação a degustações. Por exemplo, a Finish Orquestra. Nós temos parcerias com algumas redes de buffet em São Paulo. Certo. Então, nós fazemos degustações. O que é a degustação? Tem a degustação da casa, para os clientes que querem fechar com a casa, mas nessa degustação, você não necessariamente precisa fechar com a casa. Você pode ir para ver um fornecedor. E aí eu posso ir ouvir vocês tocando. Ao vivo. Melhor ainda do que o vídeo. Porque o vídeo, às vezes, o seu celular não é bom. Não tem um alto-falante bom. Às vezes você não tem um fone bom para ouvir, você não tem um in-ear, você tem aquele fone que é super agudo. Nada melhor do que o ao vivo. Então, imagina, você que é noiva ou noivo, você vai e assiste como se fosse a sua cerimônia. Você vê a entrada da noiva, Então, ali você consegue ter 100% de certeza que o que você tá vendo vai ter na sua cerimônia de casamento. Né? Uma outra coisa que a gente faz também, muito importante, são os arranjos seguir o máximo do original. Então, por exemplo, as músicas, se você conhece as músicas no original, você vai ver que os arranjos que a gente faz é muito próximo ao original. Se o noivo escolheu aquela música, se a noiva escolheu aquela música, porque ela gosta daquela música daquela forma. Então não adianta fazer um arranjo totalmente diferente que não vai comunicar com os noivos nem com os convidados. Entendi. Entende? E aí, para os noivos, passou essa fase de escolher. Sim. Escolheu a Finish, está com vocês. Legal. Aí eu chego e falo assim, Lucas, eu quero a música Y. É possível fazer isso ou você vem com uma playlist para mim? Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho de assessoria para o cliente. Às vezes, o cliente escolheu uma formação. Vamos supor, violino,
piano e violoncelo. Certo. Mas pro repertório que ele quer fazer, o sax já fica melhor que o violino. A percussão fica melhor que o violoncelo. Entende? Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma cerimônia, a última cerimônia que nós fizemos na praia. O cliente fechou uma formação, tá até inclusive lá no nosso Instagram. O cliente fechou uma formação. Ok, fechamos o contrato. Olha a importância de você saber a empresa que você está contratando e a flexibilidade, porque você precisa, por exemplo, eu me coloquei no lugar do casal, se fosse o meu casamento. Eles escolheram um repertório. Ok, a formação que eles escolheram, o time que eles escolheram, condiz com o repertório que eles escolheram também. No meio do caminho, Lucas, não é esse repertório que a gente quer, a gente vai fazer uma mudança no repertório, tem tempo ainda? Tem tempo, pode mudar. Quando eles mandaram um repertório totalmente diferente, não tinha nada a ver com a formação que eles contrataram, e era na praia. Eles mandaram várias vídeos que eles ouviram, a playlist que eles ouviram, que eles acharam no Spotify, uma playlist inteira de ukulele tocando as músicas de casamento. Ele tinha contratado Clarim, aquela entrada triunfal. Sim. É totalmente diferente. O que eu fiz? Nós refizemos o contrato. Eu montei o time para ele. Ukulele, violão e saxofone. Ficou impecável. E tem tudo a ver com praia. Sim. Ukulele, aquele ritmo mais praiano, Havaí. E nós fizemos essa adaptação. Então, assim, eu como empresa, como dono da empresa, poderia falar, não, o contrato foi assinado, tá feito, essa formação vai ser essa formação, e acabou. Então a gente dá essa cortesia para o cliente de uma assessoria. Então o cliente manda o repertório, a gente vai avaliar, de repente, depois que já assinou o contrato, olha, se você tirasse esse instrumento e colocasse uma cantora, ficaria melhor. Entendi. Aprova? Aprova. Em relação à escolha do repertório, nós temos uma lista com as mais tocadas. Mas você, noiva e noivo, você não é obrigado necessariamente a escolher o que está nessa lista. Essa lista é só de apoio. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai escolher um repertório para uma cerimônia de casamento, você como noiva e noiva, eu tenho certeza absoluta que fogem as músicas. Vocês têm dúvida, falta opção. Então a gente manda essa lista para apoiar. Mas vocês podem escolher as músicas que vocês quiserem, que nós fazemos as adaptações. E eu, claro, sempre vou orientar, para esse repertório é melhor esse time. Para esse repertório é melhor aquele time. Às vezes a formação tá boa, muda um instrumento só. Tá legal a estrutura, mas se você mudar esse instrumento por esse, fica melhor ainda. Aí fica a critério do cliente, da noiva, do noivo, se ele quer ouvir o profissional, fazer alteração, ou se ele quer ir pela intuição dele. Mas Entendi. A gente dá esse trabalho de assessoria. Mas que é muito legal isso que você está falando, né? E ainda tem um outro assunto dentro disso que você me fez lembrar, que eu acho assim, tem uma diferença muito grande entre para vocês tocarem numa igreja, tocarem numa praia, tocarem num buffet. E como que você resolve isso? Você tem uma visita técnica, você tem um músico mais preparado para aquele ambiente, ou você precisa mudar um técnico? Como que você faz esse gerenciamento? Essa é uma pergunta excelente e eu vou dar uma dica excelente também. Por quê? Se você reparar, quando você pedir os vídeos das empresas que você está pedindo orçamento, repara numa coisa. Onde está a mesa de som e os equipamentos de som não tem ninguém. A maioria. Falo para você sem dúvidas, porque antes de abrir a minha empresa eu tocava nas empresas. Sim. Então assim, o dono, a maioria das vezes, o dono da orquestra, ele é o cara que vai carregar a caixa, é o cara que vai passar som, ligar som, tocar e ainda ficar olhando para a assessora para ver quais as entradas. Tá errado. Você precisa terceirizar para o profissional adequado para aquela função. Então, por exemplo, na Finish, como nós fazemos? A parte do som tem o especialista do som. O nosso sistema é digital. Então, por exemplo, vocês fecharam com a Finish. Nós vamos fazer uma visita técnica junto com a sua assessora ou com a assessoria do espaço. Eu não vou fazer a visita técnica, porque eu sou músico e eu sou o dono da empresa. Quem tem que fazer a visita técnica é o profissional do áudio. Então vai lá o profissional e ele vai ver aonde é o melhor posicionamento para as caixas, o que ele precisa levar para esse evento. Ok. No evento, por exemplo, eu terceirizo
o som para o profissional do som. Então ele chega antes de todo mundo, ele posiciona as caixas, ele já fez a visita técnica, ele posicionou as caixas e ele vai ficar ali de prontidão, porque assim, podem acontecer problemas. A gente usa sistema sem fio, com fio, às vezes deu um chiadinho, uma microfonia que pode acontecer. O cara do som, o especialista, ele já tem o feeling. Ele tá ali preparado para resolver qualquer problema. Agora, se você contrata uma empresa, olha só, o dia mais especial da sua vida, ok? Sim. O dia mais especial da sua vida, você contratou uma orquestra pro período religioso, pro período cerimonial. Aí essa orquestra que você contratou, o dono carrega a caixa, enrola cabo, passa som, faz visita técnica, toca e fica olhando para a assessora para ver as entradas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se der algum problema no som que precisa ser resolvido em segundos, o dono da empresa, que é o que tá tocando, é o Liminha que faz tudo, ele vai largar o instrumento, vai correr pro som e vai mexer no som? Entendi. Então isso é fundamental, você contratar uma empresa que para cada área tem um profissional específico, né? E na Finish nós fazemos dessa forma. Então, tem ali o técnico de som, tudo certinho. Um diferencial nosso, o sistema que a gente usa é digital. O que é um sistema digital e analógico para você que é noiva e noivo? Eu tenho ali a opção de ter a mesa de som e as caixas. E eu tenho a opção de um sistema digital que eu mexo no tablet, eu equalizo no tablet. Então eu tenho ali a torre física, as caixas e o tablet. Tá, Lucas, mas por quê? O que traz de benefício o sistema digital? O técnico de som, ele consegue andar em todos os locais do salão. Então, por exemplo, eu tô escutando o som daqui, o som tá de uma forma. Mas quem me garante que o outro que tá escutando lá do fundo tá bacana? O outro que tá escutando do meio tá bacana. Então a gente tem um técnico com tablet, ele consegue estar em qualquer lugar e ele mexe já de lá. Vamos supor que ele foi lá no meio do salão para ver se o som tá legal. Ele já mexe dali, no tablet, já equaliza dali. Não precisa ir lá, escutar, correr na mesa de som, mexer, correr lá de novo, ver se ficou bom. Não. Então essa, assim, é um benefício, é uma estratégia que a gente usa para ganhar tempo, trazer mais qualidade, né? Então são coisas são coisas técnicas que quem não faz evento não sabe, né? Mas é fundamental. Então todas essas coisas é fundamental você saber, procurar saber, né? Para saber a empresa que você está contratando, se a entrega vai ser de qualidade ou não. Mas isso que você está falando é uma coisa muito legal, né? Até fazendo um parênteses aqui dentro disso, como nós trabalhamos na parte de foto e vídeo, para mim já aconteceu de eu fazer a captação, então eu faço o registro, tudo, e entrar um violinista atrás da minha, que isso sempre acontece, é um cortejo, é algo né, normal. E aí você tem o violino e você não tem o áudio dele, porque muitas vezes ele não está microfonado. Então, para o ambiente, até sai um sonzinho, mas nós que estamos fazendo a captação, a gente não pega o áudio ambiente. Eu pego o áudio que está saindo da mesa. Isso. Mas se o microfone... Se ele não está com um microfone, um lapela, um captador... Não vou ter. Não vou ter. Então isso é um detalhe que às vezes é interessante prestar atenção nisso, né? Ao menos você falar, para mim tanto faz, aí tudo bem. Agora, você quer uma empresa que te entregue algo de qualidade, porque quando você vai assistir um vídeo lá na ponta, você vai falar assim, putz... Não escutei. Cadê o som? E aí não adianta falar, Wilson, eu não ouvi. Eu falo, olha, agora eu vou falar com... Porque não é culpa nossa, né? Sim, então, vocês captam o que está saindo da mesa. Exatamente. Né? Exatamente, o que passou pela mesa, então esse é um detalhe bem e você interessante. tocou num assunto legal, que inclusive eu tô com um violino aqui, eu posso até mostrar. Todos os nossos músicos, nós usamos o sistema sem fio, microfone ou captador, justamente para um cortejo. E para o som sair igual, por exemplo, vamos supor, se eu não uso o microfone. Eu tô tocando aqui, quem tá perto tá escutando, mas quem tá longe não vai escutar. Até mesmo o violino, porque é um instrumento muito baixo. Não tem tanta pressão. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra câmera. Essa pecinha aqui, ó, prata, tá vendo? Prateada aqui, é um captador. Então eu ligo aqui o cabo, eu posso andar até 150 metros, que vai sair nas caixas. Então o sax é dessa forma, teclado, enfim, o cello. Eu tenho essa preocupação do instrumento ter um captador ou um microfone lapela para sair igual o som em todas as caixas do ambiente.
Entendeu? Então, isso que você falou é fundamental, fundamental. Você saber até, quando você for cotar, você saber até os equipamentos que os músicos usam. Sim, sim. Né? Por causa que assim, tanto é que tem uma coisa que nós já falamos aqui em outros episódios do podcast, e vale muito quando nós estamos falando de músicos. Às vezes você vai falar, não, eu vou pensar só em orçamento. E aí eu viro e bato na tecla. É um investimento. E vamos fazer um investimento legal. Dá uma pesquisada. Às vezes por uma diferença, mas eu tenho um orçamento um pouquinho mais baixo. Vale a pena? Às vezes, por causa de R$300, você acaba com o dia mais especial da sua vida, com o seu sonho. Por causa que assim, pensa, a noiva tá entrando ali, que é um ápice, tá fazendo algo legal, e de repente tem um instrumento desafinado, tem uma coisa que não tá funcionando, tem uma microfonia. Gente, não é legal. Não é legal. Ah, mas eu contratei um pouco mais barato. Tá, então eu acho que é mais interessante você vir pelo RataCast, chega no Lucas e fala, Lucas, ó, vim pelo RataCast, o que você vai fazer pra mim? E aí você bate o papo com ele, do que você chegar lá e falar, não, eu vou olhar só o orçamento. Tanto é que nós já falamos isso aqui, Lucas, e eu acho que você vai acabar concordando comigo. A nossa parte, tanto nós como fotos, vocês como músico, tem que ter uma conexão com o noivo. Não adianta chegar lá assim, não, eu gostei do instrumento dele, gostei do orçamento. Sim. Não, você tem que conversar com o Lucas, tem que conversar. Falar assim, Lucas, realmente tem um entrosamento, tem uma linha de raciocínio que converge para a mesma coisa, porque senão... E a entrega, assim, tem muita empresa também que ela quer lucrar e não quer entregar, né? Exato. Eu vou te falar, eu já várias vezes, tá? Não foi uma nem duas, várias vezes, eu já coloquei instrumento, tirei do lucro da empresa, coloquei instrumento a mais, coloquei um clarim a mais, coloquei, às vezes eu via que era fundamental uma percussão ali, só que a noiva não tinha condições mesmo. O que eu fiz? Para nossa entrega, porque eu sei que através daquele evento nós vamos fechar vários outros. E então eu já várias vezes coloquei instrumentos a mais na formação que a noiva depois, nossa, não sei como te agradecer. Isso é o cuidado, por exemplo, quando você ama o que você faz. Sim. Né? Eu tenho a minha carreira, a parte, mas toda a parte administrativa da minha empresa, escolha dos músicos, arranjos, o cliente que quiser falar, ele consegue falar direto comigo, fala comigo, tudo passa pela minha mão. Entendi. Tudo. Então, assim, eu tenho esse cuidado. Até porque muitos clientes vêm do programa da Eliana. Né? Verdade, você tocou lá há muito tempo. 5 anos fazendo os casamentos, 4 para 5 anos fazendo os casamentos lá do programa da Eliana. Então, assim, quando você toca numa emissora, uma rede nacional, programa da Eliana, que é líder em audiência, eu tenho que estar muito preocupado com a minha entrega, porque qualquer errinho, a cobrança é muito maior. Sim. Nossa, mas eu vi... Primeiro, quando você por exemplo, do SBT, quando você carrega isso com você, a cobrança é muito maior, porque as pessoas esperam muito mais de você. Então, isso é natural em qualquer área, né? Não só a área artística. Eu tô contratando a empresa do Lucas que toca nos casamentos, faz o programa da Eliana, líder em audiência, o programa Rede Nacional, domingo, horário nobre. Eu não posso esperar pouco. Eu tô contratando, eu vou esperar muito. Então, eu carrego isso comigo. Da entrega ser muito alta. Tem que ser muito alta a entrega. Então, às vezes, eu faço coisas que eu não deveria fazer. Não foi contratado. Mas eu faço justamente para a entrega ser sempre alta. Às vezes é melhor eu perder um pouquinho aqui no lucro da empresa, mas fazer uma entregar mais do que o noivo esperava, fechar novos casamentos. E quando você entrega mais do que esperam, inclusive essa semana a gente fechou uma Aline, uma cliente, eu fiz o casamento da amiga dela em 2019. Lá em 2019, nós entregamos mais, teve um problema de atraso, atrasou mais de 3 horas o casamento. A noiva, infelizmente, não estava com uma assessoria tão legal. Passou pra gente um horário que não era. Ela passou o início antes e o horário era depois. Pelo contrato, nós poderíamos ir embora. Mas continuamos, mesmo, claro,
eu como empresa, eu não posso pagar o mesmo cachê pro músico, eu tive que pagar mais. Sim. Porque o músico ficou mais horas, mais tempo trabalhando, prestando serviço, mais para a empresa, para entrega, pelo contrato. Eu poderia ir embora, o Sim, contrato sim. permite isso. Mas, assim, se você pensa em dinheiro e não na entrega, isso é um grande problema. Você tá... uma hora ou outra você vai quebrar. Vai dar Essa é a problema. verdade. É. Assim, se você tá preocupado com o dinheiro, só com o contrato e não com a entrega, porque assim, é um sonho. Sim. Além de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, são sonhos. Então você tem que fazer, eu sempre falo, você tem que entregar uma cerimônia como se fosse a sua ou algum parente que você gosta muito. Exatamente, exatamente. Né? Você faz com o coração. Porque assim, pela quantidade que a gente faz, você não pode cair na rotina. E isso eu falo para todos os fornecedores de casamento, não só música, qualquer fornecedor. Você não pode, tô fazendo mais um. Só mais um. Estou fazendo o evento, né? Porque é fácil a gente cair nessa rotina. Você trabalha com isso, você sabe. Você tem empresa no segmento, você sabe. Por exemplo, você faz 4, 5 por semana, chega uma hora que, amanhã eu vou fazer mais um, depois de amanhã outro. Não pode levar dessa forma. Estou fazendo o evento, é O aquele evento, casal, como né? se fosse para um familiar seu, Sim. né? E eu acho que uma questão interessante eu te perguntar também, Lucas, dentro disso, você precisa ter um tempo para se preparar, para montar um repertório, Sim. para fazer tudo isso e tal. Quanto tempo é interessante os noivos te contratarem antes? Olha, isso é um diferencial da nossa empresa, sabe por quê? Tem clientes que eles querem fechar, mas eles não têm o orçamento naquele momento. Vamos supor, a cliente, isso aconteceu essa semana, ontem inclusive, a cliente ela vai casar no final de 2024, um exemplo. Final do ano que vem ela vai casar. Agora, ela não tem orçamento para fechar com a gente. Uhum. Primeiro que a gente facilita o pagamento, parcelas sem juros, enfim. Entrada mínima. O que eu fiz? Eu dei essa opção para essa noiva e para esse noivo. Dá uma entrada mínima de 10% só para fazer a reserva da data. Certo. Porque ela não tinha mesmo. E a gente tem que ter esse feeling. Quando tem cliente que, né, dá aquele migué, mas tem cliente que realmente está sendo sincero. Sim. Então, pela experiência, tanto tempo fazendo, a gente sabe quando o cliente está dando migué e quando ele realmente está sendo sincero. Então, olha o que nós fizemos. Fizemos essa reserva de 10%, que é um valor mínimo do mínimo, simbólico mesmo. Fizemos o contrato e a cliente tinha até 72 horas antes do evento para quitar o resto. Ela pode pagar só em 2024. Entendi. Ela pode pagar só no mês do evento. Então, é importante também, você que é noiva e noivo, se a empresa dificulta muito na hora de fechar em relação ao pagamento, toma cuidado. Porque uma empresa que tem caixa, ela não vai estar desesperada pelo dinheiro. Então, assim, quando a negociação ela tá indo para um caminho que o cliente, a empresa, você vê que a empresa precisa do dinheiro imediato, toma cuidado. Porque uma empresa que é referência no mercado, ela vai ter caixa, ela tem estrutura, né? Então, e quando você tem caixa, você consegue fazer isso. Quando você tem capital, você consegue fazer isso. Para um cliente, você consegue ser mais flexível. Então, assim, por exemplo, vamos supor, nós fechamos de uma forma super flexível, ela só vai pagar em 2024, perto do evento dela, e ela não vai perder a orquestra que ela quer, porque assim, se a nossa agenda enche, ela já perde, ela já não consegue fechar com a gente. Então, essa flexibilidade na hora de fechar os casamentos é importante, a entrega, né? Então, vai mais uma dica. Sim. Quando você for fechar e você vê que a negociação tá difícil, que a empresa precisa muito... Tá pensando só no dinheiro, né? Eu quero o seu dinheiro, eu quero o seu dinheiro, fica esperto. Né? Porque é uma empresa que tem estrutura, a gente sabe que não age dessa forma. Ela vai facilitar a negociação, ela vai facilitar a forma de pagamento. Né? Entendi. Lucas, partindo para o lado mais emocional, né, da história, qual é o ápice do casamento para você? Entrada da noiva. Entrada da noiva. Sim. Ali onde o clima da música vem, a música... E acho que essa é a importância da música, né? Que tá todo mundo ali, quando começa a música, independente de qual que ela escolher, né? Sim. Você começa a se fazer, opa, entrada da tá noiva. Chegando. Né? A noiva geralmente entra com a entrada, com a marcha nupcial e a clarinada, né? Que eu particularmente gosto muito. Agora, algumas noivas
estão fazendo adaptações. Então, tem noiva, eu não quero entrar com a entrada tradicional, porque eu não quero ser mais uma. Enfim, a gente respeita. Sim. E nós entregamos aquilo que o cliente quer. Sim. Às vezes, a noiva quer uma entrada não tão impactante. Às vezes, ela quer algo mais intimista. Sim. Entregamos também. Mas isso é gosto pessoal meu. O que eu gosto mesmo é aquela clarinada, os clarins com percussão, tímpano. Aquela entrada grandiosa, porque assim, a entrada da noiva tem que ser diferente das outras entradas. Sim. Né? E você consegue reparar nas outras entradas. Por exemplo, você repara nos convidados. Entra ali os padrinhos, o noivo, tá todo mundo emocionado, mas na entrada da noiva, para tudo, todo mundo chora. Então, assim, o ápice do casamento é a entrada da noiva. Assim, é o momento mais emocionante. Principalmente se a noiva consegue linkar isso com a música e com o time que ela contratou, com a formação. Então, vamos supor, eu gosto do impacto na entrada da noiva. Gosto pessoal. Eu gosto daquele impacto, fazer cair o teto, tímpano, os clarins, a orquestra. Eu gosto disso. E isso emociona muito mais, vai uma dica, emociona muito mais. Se a sua intenção é emocionar, é ser uma entrada grandiosa, clarins, percussão, traz essa grandiosidade. Né? E assim, o ápice é a entrada da noiva, sem dúvidas. Sem dúvida. É a entrada da noiva, com toda certeza. Eu acho que, eu comento com o pessoal que eu acho que isso que é legal de fazer casamento, né? A gente, tanto eu quanto você, cada uma das nossas áreas, a gente acaba trabalhando com uma série de coisas, né? Mas eu acho que trabalhar com casamentos é um momento muito emocionante, né? E às vezes a gente olha e fala assim, tá, essa música que você tocou aqui agora, pelo nosso registro, ela vai ser ouvida daqui 20 anos, 30 anos. Sim. Então, é algo muito particular, né? É algo muito pessoal. Tanto que provavelmente você já deve ter se emocionado com algum casamento que você olha e você fala assim, putz, olha a história desse casal, olha como isso chegou até aqui, né? Então eu acho que isso que é o gostoso e acho que por isso que nós estamos nessa área, né? É gostoso trabalhar com outros eventos? Claro que é, mas acho que o casamento tem essa particularidade, né? E por isso que volta, que as empresas não podem pensar só no dinheiro. Elas têm que pensar no emocional do momento. Exato. E contar essa história, né? Cada um no seu quadrado, contando essa história. E é legal que cada um realmente tem uma história. Sim. Então mesmo que, vamos supor, eu tenho uma agenda de casamentos, nós fazemos, 15 casamentos, 20 no mês, um exemplo. Certo. Mesmo assim, de um casamento pro outro, você dá uma emocionada. Sim. Porque são histórias diferentes, completamente diferentes, assim. Tirando a entrada da noiva, um momento que eu acho, assim, que tirando a entrada da noiva, é o momento mais especial da cerimônia. Sabe qual momento é? Os votos. Os votos, entendi. Cara, é sensacional os votos. Porque é a declaração do noivo pra noiva, da noiva pro noivo, e todo mundo que tá naquele ambiente escutando a história dos dois. Por exemplo, como se conheceram, como foi o caminho. E a maioria das histórias tem a parte da superação. Por exemplo, alguns é a superação financeira. Outros, superação emocional. Outros, superação em relação às famílias. No começo as famílias não gostavam, depois teve aquela união. Então, assim, essa parte da superação, na parte dos votos que os noivos falam junto com a dedicatória de um pro outro, nossa, cara, é muito, muito legal. Nossa, assim, cada história de superação que a gente escuta, né? A gente tá junto há 8 anos, no começo foi assim, ele morava 400 quilômetros de distância, me via uma vez por... Cara, são histórias sensacionais. E isso, pra gente que tá entregando o evento, é um gás, né, mano? Sim, um gás, você emociona, você sai daquele casamento e você fala, nossa. E a nossa parte, que é a parte cerimonial, é a parte mais... Porque depois é festa, né? Sim. Depois é a balada, o DJ, a parte da cerimônia é a parte que mais emociona no casamento. Então é a parte que a gente faz. Então cara, é muito legal. Daí é a nossa responsabilidade, né? De entregar algo bem feito, né? Sim. Isso bem feito. E eu imagino, por exemplo, vocês que estão responsáveis por fazer a captação de todos esses momentos, de ter o feeling, às vezes o negócio tá acontecendo ali,
tem que pegar lá, às vezes lá. Esse feeling é muito importante. É o que a gente sempre comenta com os nossos clientes ou com a nossa equipe, que é esse cuidado do pós. Porque é o que eu sempre falo. Sim. Hoje, eu vou fazer uma foto, de repente é um convidado que está ali. Sim. Pensa daqui 20 anos, 30 anos, você olhar e falar, putz, essa pessoa não está entre nós mais de repente. Como que é isso? Às vezes é uma foto, é um registro Sim. que você tem dele naquele momento, é um vídeo da pessoa chorando. Então, isso é muito emocionante. Isso a gente tem que tomar cuidado de como captar isso. Sim. Né? Ô Lucas, encaminhando aí para o nosso final do nosso delicioso bate-papo, eu queria de você uma dica master que você dá para os noivos. Olha, a dica master... Tem um pouquinho de cada dica que eu dei, de você ir na degustação, ver ao vivo. Mas eu vou falar no contexto em relação ao evento. Sim. A assessoria no dia do evento é muito importante. Muito importante. Então, assim, muito cuidado ao contratar uma empresa de assessoria. Contrate uma empresa com profissionais qualificados realmente. E eu falo para vocês... Assim que você fizer a escolha de uma assessoria de casamento, escuta o que a assessora tem para falar. A assessora, ela faz casamento há muitos anos, faz vários casamentos no mês, ela tem experiência para isso. Então, respeita. Claro que você, como noiva e como noivo, você vai dar a sua opinião, o seu casamento vai ter a sua característica. Mas, uma dica que eu dou, na hora que você for fazer a contratação dos fornecedores, esteja sempre com a sua assessora. Porque tudo que eu falei aqui de dicas para vocês, eu falei da parte de música. A assessora, ela vai ter essas dicas da parte de música, da parte fotofilmagem, vestido, decoração, DJ, painel de LED. A assessora vai te ajudar a escolher o melhor local. Então, assim, eu dei todas essas dicas relacionadas à música, tá? Então, tudo que eu ensinei aqui para vocês juntam isso junto com a assessora de vocês, tanto para casamento quanto para debutante. Junta essas informações com a assessora para vocês chegarem num evento ideal, numa orquestra ideal. Mas, no contexto geral, desde a escolha do espaço, vestido, decoração, fotofilmagem, música, esteja sempre com a sua assessora. Quando você for na degustação, se possível, leva a assessora, porque a assessora ela vai ver coisas que vocês não vão enxergar e vai dar um direcionamento para vocês essencial. Então, assim, a dica master que eu dou é contrate uma boa assessoria, leve a sua assessora em todas as degustações, degustação do espaço, os locais, os fornecedores quando vocês forem fazer visitas, né, para você ver o fornecedor, sempre alinhado com a assessoria. Dessa forma você não vai ter dor de cabeça, a assessora vai guiar você da melhor forma possível, tá? E não faça besteira de fazer um casamento, uma festa de debutante sem assessoria. Essa é a maior besteira que tem. Isso que o Lucas está falando, tanto é que vai muito de encontro a um outro episódio que nós já tivemos aqui, que nós batemos um papo delicioso com a assessora, a Raquel. Legal. Compensa vocês assistirem, que converge muito com o que o Lucas falou. A assessoria é importante. É importante. Por causa que, assim, tanto é que até nas palavras dela, ela fala que a assessoria é como se fosse uma orquestra, e ela vai direcionando cada um dos fornecedores. Por causa que, às vezes, eu preciso de alguma coisa do Lucas. Nós vamos fazer a captação, eu preciso dele. Então, ela me põe em contato com o Lucas. Isso. Assim, aí eu já vou falar, Lucas, eu vou precisar de uma saída de áudio, assim, você consegue me fornecer? Sim. Ele fala, não, eu preciso que você leve tal cabo. Beleza, a gente já se alinha antes do casamento. Através da assessora. Ela fez a ponte, ela fez a conexão. Não adianta eu chegar no dia e falar assim, e aí, quem é você? Não adianta, porque a gente, nós fornecedores, precisamos ter essa conexão. Sim. Sei lá, às vezes você mesmo vai precisar, mas eu preciso passar uma imagem no painel de LED. Eu já tenho que ter isso alinhado antes. Sim. E é uma série de coisas. Sigam a dica, vale a pena. Lucas, caminhando para o nosso finalzinho, eu queria te perguntar, o casal que for pelo RataCast, chegar no Lucas, vim pelo RataCast, aí tem algum desconto, algum benefício? Como que você vai fazer com isso? Para cada pacote a gente vai ver um cupom de desconto, tá? Aí o cliente pode escolher se ele quer desconto, de repente ele quer um músico a mais,
De repente ele fechou cerimônia, quer um músico no jantar. A gente vai dar as opções, mas com toda certeza os clientes que entrarem em contato através do podcast, com certeza vai ter uma condição especial para vocês, um desconto especial, uma condição especial, né? Formações. Outra coisa, essa pré-assessoria que a gente dá também, vai ter uma pré-assessoria especial, né, para os clientes que entrarem em contato através do podcast aqui. Muito bem. Lucas, muito, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Eu acho que assim, você elucidou várias dúvidas, você esclareceu bastante. Sim. Eu me vendo como um leigo, né? Eu já trabalho com casamentos, então a gente tem uma experiência com isso, Sim. mas eu me ponho no lugar de um noivo que está casando. Sim. Eu acho que ele ouvir esse podcast vai tirar muitas dúvidas Legal. no quesito musical, dele entender como funciona, como escolher. E maravilhoso. Muito, muito obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço você pelo feeling que você tem. Como você falou, você se colocou no lugar de uma noiva, de um noivo. Isso é super importante. Isso é sensibilidade que você tem. Né? Então você, como apresentador do podcast, você tem essa sensibilidade de extrair o melhor do convidado. Né? Isso é sensacional. Então, estou muito grato de estar aqui, mesmo, de verdade. Vou voltar. Com certeza. Teremos outros bate-papos aí. Faz parte 2, 3, Temos que contar mais histórias, mais experiências. Estamos sempre... Porque o mundo dos eventos é dinâmico, Sim. vai acontecendo coisas novas, né? Sim. Então pode contar comigo sempre que você precisar. E eu que agradeço a oportunidade, estou muito honrado de estar aqui. Lucas, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aí. Mas antes de terminar, eu acho que interessante uma palhinha. Você não gostaria de ouvir uma musiquinha aí? O que você pode tocar para nós? Legal, vou tocar o Aleluia. É uma música que é clássica nos casamentos, assim. Muitos casamentos tem. Uma música que eu gosto bastante. Eu acho que vai comunicar com quem tá ouvindo. Eu vou dar uma palhinha dela. Bom? Com você. Palmas. Muito obrigado. Nos vemos nos próximos episódios.